Olá, hoje o assunto que eu trago para vocês é a vitamina D, especificamente a resposta à suplementação de vitamina D e a influência que polimorfismos genéticos podem trazer nesses valores. A gente sabe que a vitamina D tem diversos efeitos metabólicos, além da sua influência no metabolismo do cálcio, ela influencia a diferenciação celular, proteção contra o surgimento de neoplasias, ela modula a secreção da insulina, controla a pressão arterial através da inibição do gene da renina, né, inibindo a ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Praticamente todas as células de defesa têm receptores para a vitamina D, hoje é considerado um hormônio que atua como um hormônio, né? Se liga ao seu receptor, esse conjunto vai ao maquinário genético da célula e determina lá as mudanças específicas. Há uma grande discussão ainda, infelizmente, relacionada a que níveis são ideais de vitamina D. O Instituto de Medicina bem mais conservador, a Sociedade de Endocrinologia um pouquinho mais heterodoxa nesse sentido, né? A dosagem de calcitriol ainda não está totalmente uniformizada, então não é utilizada na prática. Muitos grupos já estão usando o nível de PTH já desde 2011, a própria Sociedade de Endocrinologia já orientava não, mas já chamava atenção para a possibilidade de utilização da normalização dos níveis de PTH como um parâmetro de normalização de suficiência da vitamina D. Mas agora em 2016 o Instituto de Medicina novamente se postou de uma forma bastante conservadora em termos de avaliação da suficiência de vitamina D, trazendo de novo, reforçando o valor de normalidade de suficiência em torno de 20 e questionando bastante a utilização do PTH, então, como forma de avaliação da normalização dos níveis de calcidiol. Independente de qualquer coisa, o trabalho que eu estou trazendo hoje para vocês, ele fala sobre a interferência de polimorfismos genéticos na resposta à suplementação da vitamina D, né? Isso é um dado interessante porque já se sabe, já se tem identificação de genes de polimorfismos genéticos que determinam o status da vitamina D numa determinada população, independente de suplementação, né? Então você tem genes que polimorfismo genético, quando presentes, caracterizam, puxam o indivíduo para um nível insuficiente de vitamina D. E nesse trabalho eles buscaram uma outra visão, ou seja, se essas alterações, se alterações genéticas poderiam influenciar a resposta ao tratamento, à suplementação com vitamina D. Então eles avaliaram 100 mulheres e fizeram reposição de 50 mil unidades por semana durante 12 semanas e avaliaram 37 polimorfismos de nucleotídeo único ou de nucleotídeo simples e procuraram ver se havia relação entre a presença de determinados genótipos e a resposta à vitamina D, né? Só para lembrar, primeiro, o que é polimorfismo de nucleotídeo único? É quando você tem uma alteração só em uma base, né, numa sequência de gene, num determinado grupo de indivíduos, tá? Então aqui você tem aqui um exemplo do texto, aqui um exemplo da imagem, mas você tem dois indivíduos que tem um tem essa sequência de base e num determinado sequência lá de genes e esse aqui tem essa sequência de base. Então você tem aqui um polimorfismo de nucleotídeo único, né, como está acontecendo aqui nessa figura. No caso aqui do texto, então você tem dois alelos, o C e o T. Então isso é um polimorfismo de nucleotídeo único. Você tem bastante estudo na literatura, diversas situações clínicas, né? Ele pode ser homozigótico ou pode ser heterozigótico, então a classificação, detalhes mais relacionados à genética, mas de uma maneira geral é importante a gente entender o que é o polimorfismo de nucleotídeo único ou de nucleotídeo simples. Então, voltando ao trabalho, essas 100 mulheres receberam então 50 mil unidades de vitamina D por semana durante 12 semanas
e eles identificaram 2 polimorfismos que tiveram relação com a resposta à suplementação de vitamina D. Um relacionado ao receptor da vitamina D e outro a enzima que converte vitamina D3 em calcidiol no fígado. Então, reparem, inicialmente, em relação ao status da vitamina D antes da intervenção, quando você pega o genótipo GG dessa sequência, todas as mulheres portadoras desse genótipo tinham antes suficiência de vitamina D. Nenhuma delas se enquadrava no campo da insuficiência ou da deficiência, né? Por outro lado, no gene relacionado à enzima que converte vitamina D3 em calcidiol, as mulheres que tinham o genótipo CC, também nenhuma delas tinha deficiência de vitamina D antes do início do tratamento, e muito maior a presença dessas mulheres no grupo que tinha suficiência de vitamina D. E isso houve uma concordância disso aí em relação à resposta ao tratamento. Então, em relação ao gene relacionado ao receptor da vitamina D, o fenótipo GG também determinou maior aumento da vitamina D em resposta à suplementação comparado com o genótipo AG ou AA. A mesma coisa aconteceu com o gene relacionado a enzima convertora de vitamina D3 em calcidiol, que também o genótipo CC determinou maiores níveis de vitamina D em resposta à suplementação quando comparados com os genótipos CT e TT. Então, isso aí tem algumas questões importantes para a gente lembrar. Primeiro, os grandes trials, esses indivíduos portadores desses polimorfismos desaparecem nos grandes trials, eles não são vistos. Então, muitas vezes, esses indivíduos entram no grupo, se está no grupo tratado, né, ele entra no grupo que talvez não tenha tido o benefício daquela suplementação, daquela reposição. Por quê? Porque os níveis não atingiram níveis como outros indivíduos, embora estejam numa faixa mais ou menos próxima. A gente pode questionar se isso traz diferenças na resposta clínica, né? E a gente caminha para a chamada medicina personalizada. Só ainda falando sobre esse trabalho, a grande distribuição de genótipos desses dois polimorfismos em diferentes populações. Então, repare, se você faz um trabalho com populações diferentes, você tem genótipos diferentes. E isso pode estar influenciando a resposta àquela intervenção que está sendo feita. Isso tem exemplos em diversas áreas, trouxe só esse aqui, da reposição de estrogênio em mulheres com menopausa em relação ao HDL. O gene relacionado, polimorfismos no gene relacionado ao receptor alfa determinaram respostas diferentes. Então, as mulheres que tinham o genótipo CC, o HDL subiu mais de 25% em resposta à reposição hormonal, enquanto os genótipos CT e TT, as mulheres não tiveram mudança no HDL em resposta à reposição hormonal. Obviamente, isso traz diferenças clínicas, né? E a gente caminha para a chamada medicina personalizada, ou a farmacogenética ou a farmacogenômica, né? Em que a caracterização de polimorfismos genéticos no indivíduo vai determinar qual o melhor fármaco e naquele fármaco qual a melhor dose para aquele indivíduo. Todas essas informações, como eu falei, elas se perdem nos grandes trials. Esses indivíduos podem não estar sendo vistos nesses trabalhos que avaliam 5, 10, 15 mil indivíduos numa determinada intervenção. Quem tiver mais interesse nesse assunto, sugiro esses dois trabalhos, um de 2011, traz traz detalhadamente diversos fármacos e que já se conhece polimorfismos genéticos relacionados à sua resposta terapêutica, muitos do nosso uso do dia a dia, e um mais recente agora de 2019 também falando sobre essa questão da medicina individualizada. Um grande abraço, até a próxima.